Notícias exclusivas sobre o mercado de transferências de Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto. Começamos com Jonas, que poderá estar mais perto de terminar a carreira. Em causa estão os crónicos problemas nas costas que têm afetado o avançado do Benfica. Ora, a imprensa brasileira revela hoje que o jogador de 35 anos já terá mesmo comunicado a decisão de deixar os relevados a familiares e amigos. Jonas soma 5 épocas ao serviço do Benfica, a última das quais ficou marcada por várias lesões. Ainda assim ajudou o Clube da Luz a conquistar o título nacional com 11 golos marcados no campeonato. E contamos neste mercado com o Vítor Pinto, a partir da redação do Porto. Vítor, muito boa tarde. Que mais detalhes tens sobre esta iminente decisão de Jonas? Foi uma questão que já ponderamos na CMTV, que tem a ver com as condições que Jonas tem para continuar a competir ao mais alto nível. Temos que ter em atenção que no início da época a grande questão da continuidade ou não de Jonas do Benfica prendeu-se com o facto de, segundo as informações que iam surgindo, o próprio Jonas não se sentir em condições para estar ao nível que o Benfica precisava que ele contribuísse esta temporada. A partir do momento que isso acontece durante um ano e o jogador treina com sofrimento, joga com sofrimento, há sempre um momento em que tem que parar para pensar se aquilo que pretende, se é positivo prolongar a carreira e, sobretudo, o que é que o motiva a continuar a sofrer, a continuar a esforçar-se, mesmo não estando nas melhores condições. Eu faço sempre paralelismo com a questão do Luizão. Penso que será muito mais equilibrado para Jonas, nesta altura, não continuar no Benfica face ao nível de exigência que o Benfica vai ter na próxima época na Liga dos Campeões e no campeonato também. E a questão do Brasil teria muito a ver com a forma com que Jorge Jesus lhe colocasse na mesa e se ele se sente em condições para enfrentar a realidade do Flamengo. Aquilo que estamos a perceber é que está a haver alguma queda na realidade do próprio Jonas e já depois das grandes dificuldades que passou este ano, que sacrificou para contribuir para o título do Benfica, que é a altura, se calhar, de levantar o pé do acelerador em termos futebolísticos. E Alexandra Carvalho, muito boa tarde. Boa tarde. Sabes se há alguma pressão do Benfica para que esta decisão seja tomada brevemente? Antes de mais, é recordar que a notícia tem sido veiculada pelos meios de comunicação brasileiros, mas até foi o Record há já mais de um mês que até fez manchete com esta notícia. Do Benfica, e tal como o Luís Filipe Vieira várias vezes repetiu, Jonas é um jogador que tem história no Benfica, e uma história muito rica. Tem títulos, emprestou todo o seu talento e toda a sua qualidade à equipa do Benfica durante largos anos. É um facto, e tal como o Vítor disse muito bem, esta época esteve bastante aquém daquilo que se lhe era pedido, muito devido a problemas crónicos que já vêm de várias épocas até. Jogou em sacrifício, isso foi notório até na forma como o Bruno Lage principalmente o foi lançando a espaços nos últimos 10, 15, 20 minutos, sempre a ver qual era a resposta do jogador. Agora, uma coisa é certa, Jonas sairá do Benfica na altura em que achar, ou melhor, terminará a carreira na altura em que achar que o deve fazer. E isso o Luís Filipe Vieira já fez questão de garantir aos associados, aos adeptos do Benfica, e de garantir também a toda a comunicação social. Jonas sairá, se quiser sair. Jonas ficará na estrutura do Benfica se quiser ficar, voltará ao Brasil se quiser voltar. Ou seja, a decisão estará do lado do jogador, sem pressão por parte do Benfica, até porque a preparação da nova temporada está em marcha, e Jonas é, nos dias que correm, ainda um ativo do Benfica, até ao dia em que decidir pendurar as chuteiras e abraçar outro tipo de funções, seja no Benfica, seja no Brasil. Mas poderá acontecer aquilo que aconteceu, por exemplo, com o Luizão, uma tentativa de iniciar a época e depois, a meio, chegar à conclusão que não dá mais? Eu acho que, ao contrário de Luizão, o Jonas já tem um background que lhe dá indicações mais fortes sobre aquilo que pode ou não dar à equipa. Luizão ainda tentou, quando percebeu que não iria ser uma opção regular, tanto para Rui Vitória, no caso, acabou por decidir também ele de terminar a sua carreira e assumir outro tipo de funções na estrutura de futebol do Benfica. Jonas é um caso diferente, porque Jonas já sabe, por tudo aquilo que se passou esta temporada e na anterior, Jonas sabe o que é que pode ou não dar ao Benfica esta época, ou melhor, na próxima temporada. E acho que a decisão será tomada em consciência, junto da família, junto dos amigos mais próximos e posteriormente comunicada a Luís Filipe Vieira, a Rui Costa e a Bruno Lage.
Avançamos para Ruben Dias. O Real Madrid quer incluir o central no negócio de Raúl de Tomás com o Benfica. De acordo com o diário espanhol Sport, o emblema merengue terá pedido a inclusão do jovem de 22 anos no negócio. No entanto, o Real teria de pagar uma verba ainda considerável, uma vez que o valor de Ruben Dias é superior ao avançado Raúl de Tomás. Ruben Dias tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. O central do Benfica chamou ainda mais a atenção nos últimos dias. Foi titular nos jogos da seleção na Liga das Nações. Foi também considerado o melhor jogador da final. Vítor Pinto, depois da exibição de ontem, as atenções ainda estão mais viradas para Ruben Dias? Sim, senhor, porque esta é a montra que faz a diferença. A montra da Liga dos Campeões, a montra das grandes competições de seleções, é por aqui que os grandes clubes conseguem aferir até que ponto os jogadores já têm estofo, já estão capacitados para corresponder a desafios de maior exigência. É um negócio muito estranho esta situação, mas quem acompanha o Real Madrid sabe que acontecem muitas vezes movimentações de mercado que aparentemente não fazem sentido. Mas o Real Madrid é pródigo neste tipo de situações. Quando, a partir do momento que se fala que Ruben Dias neste momento é um jogador com um valor superior ao de Tomás e Raúl de Tomás ser incluído no negócio, este tipo de trocas, até a nível de futebol, são um pouco estranhas. Noutras modalidades ou no basquetebol norte-americano acontecem com alguma facilidade. É um tipo de negócio que, se o Benfica estiver verdadeiramente interessado no Raúl de Tomás e tiver verdadeiramente definido o Raúl de Tomás como o seu alvo para o ataque, até poderia ter algum interesse. Só que, face à projeção que o Ruben Dias está a adquirir, eu não veria necessidade, neste patamar que o Benfica se encontra e no nível de exigência que pretende subir para a próxima época a nível de Liga dos Campeões, interesse em estar a facilitar a saída de Ruben Dias ou estar a envolver Ruben Dias em negócios de pacote que podem, no futuro, impedir o Benfica de beneficiar daquilo que seria a projeção superior que Ruben Dias pode adquirir, por exemplo, na próxima época, competindo na Liga dos Campeões e se calhar ganhando mais espaço ainda a nível de seleção. Atenção que no fim da próxima época existe um campeonato de Europa e com estes indicadores que o Ruben Dias deixou na Liga das Nações, seria muito surpreendente para mim que a SAD do Benfica achasse interessante fazer este tipo de acordo em pacote. Alexandre, Ruben Dias faz parte daquele leque que o Luís Filipe Vieira diz que só sai pela cláusula? Sim, faz, e eu concordo com tudo aquilo que o Vítor disse, só tenho uma pequeníssima discordância, que é em relação ao potencial dos dois jogadores. Ou seja, estamos a falar de Ruben Dias, que é um central com uma margem de progressão imensa, que tem estado na lista do Atlético Madrid, de Juventus, agora fala-se também do Real Madrid, e apesar do mercado dos centrais já ter sofrido um boost muito por causa da transferência de Virgil van Dijk para o Liverpool, a verdade é que, em termos comparativos, um central e um avançado têm valores completamente dispares. Ou seja, é muito diferente o valor de um avançado, mesmo um avançado mais velho, que é como é o caso de Raúl Tomás, tem mais 2 anos, ou seja, Ruben Dias tem 22, de Tomás tem 24, e há aqui uma diferença que pode depois traduzir-se em milhões de euros numa possível venda. Isto porquê? Raúl de Tomás é, como se tem verificado nas notícias e como o Record tem várias vezes noticiado, o alvo principal do Benfica para o reforço do ataque. E isto explica-se de uma forma até bastante fácil. Trata-se de um jogador com uma margem de progressão ainda grande, tem 24 anos só. É um jogador da cantera do Real Madrid, é um jogador com experiência de Primeira Liga Espanhola. É um jogador que tem dado provas constantes ao longo das últimas temporadas de golos. É um jogador com muito golo. E é um jogador que poderá fazer a diferença num campeonato como o português, fará certamente a diferença. E é um jogador que pode ter projeção nas tais competições que o Vítor falou, na Liga dos Campeões e, se for ou não convocado, para a seleção espanhola. Agora, tirar Raúl de Tomás do Real Madrid não será uma tarefa fácil para o Benfica. O jogador está avaliado em 25 milhões de euros. Totalmente irrealista para um clube português pagar 25 milhões de euros a pronto, ainda para mais, por um jogador que esteve a época passada no Raio Vallecano, não é? Ainda por cima. Estamos a falar de um jogador, mas é um jogador... Eu vejo o de Tomás muito ao nível do Rodrigo, quando veio para o Benfica. Ou seja, um jogador que não tem espaço no Real Madrid, mas é um jogador que pode perfeitamente explodir num campeonato de nível competitivo mais baixo, como é o português em relação ao espanhol, mas que tem muito golo. Ou seja, se o Ruben Dias for incluído neste tal negócio de pacote de 65 milhões, o Benfica
trouxer de Tomás mais, imaginemos, 30, 40 milhões, é um grande negócio para o Benfica na minha ótica. Agora, será que o Real Madrid depois não tentará fazer aquilo que tenta sempre fazer nos jogadores da cantera, que é colocar-lhe uma cláusula de recompra? Essa é que é a grande questão aqui. Uma questão que vamos continuar a acompanhar. Ora, quando falamos em milhões, o nome de João Félix tem sido incontornável. A venda do jovem vai ser acertada até ao final da semana. Ao que o jornal Record apurou, o processo foi hoje reatado, depois da pausa para os trabalhos da Seleção Nacional. Luís Filipe Vieira já assumiu perante os sócios benfiquistas que estão esgotados todos os recursos para segurar Félix. Recorde-se que o presidente encarnado chegou a oferecer um aumento do ordenado do jovem para 3,5 milhões de euros. No entanto, o Manchester City, por exemplo, já colocou em cima da mesa 6 milhões de euros líquidos por ano num contrato para 5 temporadas. Manchester United e Real Madrid também estão da corrida. E, Vítor, daquilo que sabes, o Manchester City continua na frente desta corrida? Acho que cada vez mais, e ao contrário das análises simplistas que são frequentes em Portugal, que olham para o facto de João Félix não ter sido feliz no jogo com a Suíça, o que é que isso pode significar, o facto de não estar adaptado à realidade de um futebol de alta competição a nível de seleção, e se poderia transpor para a tal novo desafio que terá certamente na próxima época, e eu vejo a situação ao contrário. Acima de tudo, o que pode ter acontecido para João Félix, a sua entourage, se calhar a própria família, foi um alerta nesse jogo com a Suíça para perceberem que não vale a pena deixarem-se seduzir por cantos de sereia. Ou seja, se têm um projeto de carreira definido, se têm um plano de jogo onde sabem, por exemplo, que o Manchester City e Guardiola pensam em inserir João Félix na próxima temporada e que é benéfico para as suas características, se calhar não vale a pena estar a fomentar um leilão internacional que pode não beneficiar o jogador, sobretudo se olhar só à vertente financeira e eventualmente for cair num espaço com um treinador que tenha um entendimento daquilo que pretende explorar de João Félix, que redunde naquilo que se viu, por exemplo, no Portugal-Suíça, em que foi claramente um peixe fora d'água e sentiu muita dificuldade em aplicar o seu futebol. Portanto, se de facto, conforme as indicações que temos, o Manchester City explicou a situação, explicou o que pretende, está disposto a concluir negócios, está disposto a cumprir com as exigências e dar um patamar de exceção, uma montra excepcional para Félix poder evoluir na próxima época com um treinador de topo a nível mundial, acho que é esse o melhor caminho para Félix se afirmar no futebol português e não acontecer e não dar razão a tantos arautos da desgraça que vaticinam que João Félix possa não ser feliz. Acho que tem todas as condições para, com um treinador que acredite nele, triunfar e sobretudo, triunfar rapidamente num nível superior. Alexandre, pegando nesta ideia do Vítor Pinto, a exibição frente à Suíça poderá ter afetado a forma como vão correr estas negociações? Não. Acho que a exibição contra a Suíça foi uma exibição menos conseguida de um jogador de 19 anos que foi quase lançado às esferas num jogo de Liga das Nações, numas meias finais da Liga das Nações, num sistema tático ao qual não estava habituado, com jogadores com os quais não tem rotinas, ou seja, há aqui toda uma data de condicionantes, toda uma data de situações que poderão ter condicionado a atuação de João Félix. A verdade é que, por todas as indicações que temos e das informações que nos chegam, João Félix continua a ser um dos jogadores mais atrativos nesta altura no mercado europeu. Há vários clubes, como nós temos noticiado, há outros que poderão surgir no horizonte do jogador e esta questão do projeto desportivo é muito importante para o futuro de João Félix. Ir agora e seguir, dou o exemplo de Renato Sanches, escolheu um clube com um projeto desportivo que não se adaptava a ele. Por isso será importante para João Félix escolher um clube no qual possa jogar e desenvolver o seu futebol numa ótica de crescimento constante e de futuro. Bem, e o mercado não para. Vamos em direto para a redação da CMTV, do Correio da Manhã e do Record. Mariana Bel, boa tarde. Quais são as últimas novidades do mercado de transferências?
Boa tarde, Andreia. Aqui na redação da CMTV e do Jornal Record estamos a acompanhar ao segundo todas as movimentações do mercado de transferências. Uma das principais incógnitas é precisamente Jonas, saber se o avançado brasileiro vai ou não terminar a carreira. E para nos ajudar a perceber, tenho aqui o Sérgio Critinas, diretor adjunto do Jornal Record. Boa tarde, olá. Sérgio. O cenário mais provável nesta altura é mesmo Jonas terminar a carreira? Podemos dizer que sim, aliás é um cenário que já foi avançado, nós noticiámos, fizemos manchete com esse tema no dia 1 de maio, precisamente. Jonas, nessa altura, já tinha dito a alguns colegas de equipa que ponderava acabar a carreira. Na altura o Benfica não era campeão ainda e Jonas pensava em sair pela porta grande, sair do futebol, deixar o futebol como jogador profissional com o título de campeão nacional, que conseguiu. Entretanto, manteve-se, limitou-se de alguma forma o tabu, mas nesta altura, obviamente, que depois de muito ponderar, Jonas está mais inclinado para deixar de jogar futebol. Teve muitos problemas nas costas, uma lesão que o impedia de jogar a 100%. Neste momento eu creio que é mais por aí do que será surpreendente se virmos Jonas a jogar futebol na próxima época. Mesmo havendo o interesse de 2 clubes do Brasil, um deles o Flamengo de Jorge Jesus, parece que isso pode pesar na decisão de Jonas? Eu acredito que é uma decisão muito pessoal e muito derivada dos problemas físicos que tem tido nos últimos meses, até porque o próprio Jonas, aqui no Benfica, com todos os problemas que teve, acabou por ser um jogador que foi importante em alguns momentos da época, nomeadamente quando Seferovic esteve lesionado. Jonas jogou a titular, ajudou a equipa, ajudou Bruno Lage. O próprio Bruno Lage reconheceu muito a ajuda de Jonas. Todas as pessoas do Benfica elogiaram muito o comportamento e a capacidade de sacrifício de Jonas. Portanto, eu creio que é sobretudo uma questão pessoal e física. Não creio que Jonas esteja indeciso entre jogar no Brasil ou não jogar. Acho que a decisão de Jonas será continuar a jogar no Benfica ou não jogar. Muito bem, Sérgio Critinas então a trazer-nos aqui as novidades relativamente ao caso de Jonas, que, de acordo com a informação que o Jornal Record conseguiu recolher até ao momento, estará mesmo a ponderar terminar a carreira devido aos problemas crónicos nas costas que também tem tido. Estamos agora a caminhar em direção à redação do Correio da Manhã para tentar também perceber em que ponto estão outras situações de transferências e vou aqui falar com o Mário Figueiredo para nos falar de Bruno Fernandes. É outro dossiê que também deverá ser resolvido o mais breve possível e há agora também o interesse de um clube italiano. É verdade, o Inter de Milão, o Bruno Fernandes é um jogador da moda, é um jogador que vale hoje mais do que valia no sábado, depois da conquista da Liga das Nações, e agora os italianos esperam, o Inter de Milão espera entregar o João Mário, emprestar o João Mário ao Sporting ou incluir o João Mário no negócio de Bruno Fernandes. Conseguem assim baixar o preço do jogador. O Tottenham continua a liderar estas negociações com uma proposta a rondar os 60 milhões de euros, mas o Inter espera que ao incluir João Mário no negócio pode facilitar e desbloquear essa situação. Frederico Varandas regressou hoje de férias, está empenhado em resolver estes dossiês, até porque a política de contratações do Sporting depende totalmente da venda de Bruno Fernandes. Só assim é que conseguirão depois ir ao mercado e contratar e reforçar a equipa. Portanto, o primeiro a ser vendido terá que ser mesmo Bruno Fernandes. E há este interesse agora do Inter Milão, um campeonato também italiano que Bruno Fernandes já conhece bem, mas também há a concorrência inglesa. A concorrência inglesa é forte, até devido ao poder financeiro que têm. Os italianos, o Inter de Milão pretende acabar com a hegemonia da Juventus e isso precisa de reforçar a equipa. Bruno Fernandes era um jogador que encaixava bem no Inter e que, portanto, poderia permitir essa competitividade, essa maior competitividade do Inter de Milão face à Juventus. Os ingleses têm um poder financeiro muito elevado. O Manchester City acabou por assustar-se com a intransigência de Frederico Varandas, que pedia 70 milhões de euros, eles tinham feito uma oferta de 55, portanto esse desfazamento era demasiado grande para Frederico Varandas aceitar. Muito bem, regressamos agora à atualidade do Benfica para falar aqui com o Filipe Ferreira, que nos vai falar sobre Ruben Dias. Parece que há a possibilidade de Ruben Dias e Raúl de Tomás serem incluídos no mesmo negócio com o Real Madrid. Exatamente, hoje notícias de Espanha davam conta efetivamente que Ruben Dias pode rumar ao Real Madrid e incluir no negócio Raúl Tomás, um avançado que o Benfica está interessado e quer muito contar para a próxima temporada. É um negócio que se pode fazer. O Benfica, o jogador tem uma cláusula de rescisão no valor de 70 milhões de euros, um valor que pode baixar efetivamente se Raúl Tomás for incluído no negócio. E já se sabe alguma coisa sobre o valor que o Benfica poderia oferir num negócio desses?
O Benfica e o Luís Filipe Vieira disse que só venderia os seus craques pela cláusula de rescisão. Contudo, incluindo o Raul Tomás, creio que um bom negócio poderia ser feito com um valor a rondar os 50 milhões de euros, mais efetivamente o passe de Raul Tomás. Portanto, parece que poderia ser uma opção a estudar por Luís Filipe Vieira. Exatamente, um bom negócio a nível financeiro e também seria bom a nível desportivo, já que iriam contar com um avançado que na última temporada marcou 14 golos ao serviço do Raio Vallecano, emprestado pelo Real Madrid. Muito bem, vamos agora também avançar até outro ponto da redação, até ao Jornal Record, para também falarmos de um jogador do momento, João Félix, o avançado do Benfica, que também poderá estar de saída do Benfica, ele que tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. Temos noticiado que há 3 clubes que poderão bater essa cláusula de rescisão. Filipe Pedras, boa tarde. Qual é o ponto de situação neste momento relativamente a João Félix? Neste momento é um jogador que o próprio presidente do Benfica já dá praticamente como perdido, não é? Uma vez que terá propostas salariais muito acima daquilo que o Benfica pode pagar, sendo nesta altura se admite até a saída por valores abaixo da cláusula de rescisão, face a esta dificuldade que há em segurar um jogador, não lhe cortando as pernas, como já disse o próprio presidente. Nos próximos dias, tudo indica que este seja um dossiê a ficar definitivamente encerrado, sendo que a decisão, como já disse também o próprio presidente Luís Filipe Vieira, tomará, o jogador é que tomará essa decisão, digamos assim. E parece-te real a possibilidade de João Félix ficar mais uma temporada no Benfica, neste caso por empréstimo do futuro clube onde poderá jogar? Depende, porque aí terá de ser conciliada a vontade do jogador também, não é? Ou seja, se a opção do jogador for por um clube que o queira no imediato, aí já não será possível segurar Félix por mais um ano. Se, por outro lado, for possível conciliar essa vontade do jogador, a escolha dele, com um clube que não necessite dele no imediato, aí sim poderá o Benfica ainda reter o jogador na época 2019-2020. De qualquer das maneiras, parece-te que é um dossiê que, por termos agora terminado a Liga das Nações, por os jogadores irem de férias, é um dossiê para fechar o mais rapidamente possível. Será que esta semana já vamos ter novidades? Sim, as indicações que temos é que no máximo até ao final desta semana este é um tema para ficar encerrado, até porque é do interesse de todas as partes, não é? O próprio jogador quer definir o mais rapidamente o seu futuro, o próprio Benfica também não tem interesse em arrastar o tema por mais tempo, porque precisa saber se conta ou não com o jogador e se é preciso ou não ir buscar outro jogador para a posição. Muito bem, obrigada, Filipe. Vamos continuar naturalmente a acompanhar este e outros dossiês. Andreia, é este o ponto de situação aqui na redação da CMTV e do Jornal Record. João Félix poderá então estar de saída do Benfica, assim como Ruben Dias e também Jonas, que pondera encerrar a carreira. Já no Sporting, Bruno Fernandes poderá também estar de saída. Sabemos agora que há também o interesse de um clube em Itália, do Inter de Milão. E temos mais novidades sobre estes jogadores e não só, mas para já vamos fazer um pequeno parênteses no desporto, isto porque importa atualizar a informação sobre o alerta, acompanhar este grande incêndio assim que se justificar. Para já voltamos ao mercado de transferências e é um nome incontornável do futebol nacional. Se ficar em Alvalade, Bruno Fernandes vai passar a ser o jogador mais bem pago do plantel, com um salário de 5 milhões de euros brutos por época, ou seja, cerca de 2 milhões e meio líquidos. É mais do dobro do que recebe atualmente o capitão do Sporting, superando o Bas Dost, até aqui o mais bem pago do plantel. Frederico Varandas está disposto a fazer um esforço para manter Bruno Fernandes no Sporting. Alexandre Carvalho, achas que será suficiente para pesar na decisão de Bruno Fernandes? Não, sinceramente acho que não, até pelas informações que temos no Record. Não é do interesse de Bruno Fernandes, pelo menos nesta altura do mercado, e como sabemos, isto do mercado, o que hoje é verdade, amanhã é mentira, mas a verdade hoje é que Bruno Fernandes não está interessado em ficar no Sporting, não está interessado em renovar contrato com o Sporting, está interessado sim, e ele já o repetiu várias vezes, em rumar a outros destinos, em enfrentar outro tipo de desafios, em estar noutro tipo de campeonato. Segundo aquilo que sabemos, o Tottenham é o clube nesta altura que está melhor colocado para levar Bruno Fernandes. A verdade é que tudo irá depender também do próprio mercado do Tottenham.
a questão de Christian Eriksen, o internacional dinamarquês, que poderá sair de Londres e significará um encaixe financeiro bastante elevado, na ordem dos 115 milhões de euros, dependendo do clube para onde irá, fala-se no Real Madrid. E se Eriksen sair, o Tottenham e Pochettino têm Bruno Fernandes como o alvo prioritário. Ou seja, será uma operação rápida, até porque o Tottenham terá capacidade financeira para ir ao encontro das exigências financeiras do próprio Frederico Varandas, que já agora regressou hoje de férias, e será a partir de hoje que o mercado do Sporting irá começar a carburar, se é que lhe podemos chamar assim. Bruno Fernandes tem mais propostas, tem mais interessados, ainda propostas não, como o próprio admitiu no final da Liga das Nações. Vamos ver o que é que os próximos dias dirão. Eu perspectivo que toda esta novela à volta de Bruno Fernandes ficará resolvida ao longo desta semana, o mais tardar na próxima, até porque é uma questão repetida aqui várias vezes na CMTV. A partir do momento em que houver um grande negócio, e já houve, que foi a saída de Hazard do Chelsea para o Real Madrid por 100 milhões, à volta de 100 milhões, isto vai ter efeito dominó, e parece-me que Bruno Fernandes será uma das peças desse mesmo dominó. E a confirmar-se a saída de Bruno Fernandes, em quem é que achas que o Sporting vai investir esse dinheiro que vai amealhar? Primeiro, o Sporting não vai poder investir todo o dinheiro na contratação de um reforço. Seria muito bom se assim fosse, mas não está. Nenhum clube português poderá fazer algo assim. Parte desse dinheiro servirá para entregar aos bancos e outra parte, ainda substancial, servirá para compor o orçamento anual do próprio clube. Obviamente que com a saída do capitão e principal referência do Sporting, não tenho dúvidas que Frederico Varandas terá de trazer um craque. E por craque entenda-se um jogador no seguimento daquilo que era Bruno Fernandes para o Sporting. Um jogador com margem de progressão alta, um jogador que possa entrar de caras no 11 de Marcel Kaiser e um jogador que ainda possa vir a render dinheiro ao Sporting num futuro a curto, médio prazo. Obviamente que este tipo de alvos não são fáceis. As informações que temos no Record é que há já vários jogadores identificados há já vários alvos identificados precavendo uma eventual saída de Bruno Fernandes, e que o Sporting, mal o internacional português saia, se assim for essa a realidade, atacará o mercado em força e de forma bastante célere. Por falar em Sporting, Slimani vê com bons olhos o eventual regresso ao Alvalade e prefere até o Sporting ao Benfica. Os Leões não tencionam chegar aos 10 milhões de euros exigidos pelo Leicester e tentam garantir o avançado argelino por empréstimo. A vontade de Slimani em regressar ao Alvalade é uma vantagem para o Sporting, que acredita que consegue garantir o jogador, mesmo que o Benfica faça uma proposta semelhante. Os encarnados, que estão à procura de avançados para reforçar o plantel e o argelino, que agrada a Bruno Lage. No entanto, a transferência adivinha-se difícil para o Benfica, porque Slimani prefere mesmo jogar pelos Leões. Essa intenção foi confirmada por Adriano. O jogador admitiu numa entrevista que a vontade de Slimani é regressar ao Sporting, clube onde marcou 111 golos em 13 épocas. Vítor, entendes esta preferência de Slimani pelo Sporting, tendo o Benfica também interessado? Acho que o Slimani, neste momento, colocou o Sporting também numa posição, e o Alex frisou muito bem com a chegada de Frederico Varandas, é a altura de começar a mexer, coloca também o Sporting numa posição de ter que fazer alguma coisa. A partir do momento que um jogador como Slimani diz que se envolve, se atravessa, é aquilo que eu friso muitas vezes, é fundamental a vontade do jogador ficar patente e não andar em cima do muro à espera para ver para que lado cai a melhor proposta. Slimani já se atravessou, já disse onde é que quer jogar, abriu a porta ao Sporting, e isso cria também uma responsabilidade agora para Frederico Varandas tomar uma decisão, se calhar com menos calculismo do que o Tottenham, outro clube, pode ter em relação ao Bruno Fernandes, de estar à espera de vender um jogador para avançar em termos de mercado. Acho que é a altura de o Sporting definir se, tal como o Slimani abre a porta ao Sporting e recusa de representar outro clube português, ainda que possa existir ou não uma cláusula anti-rivais, é a altura também do Sporting mostrar se tem vontade de o fazer ou se faz esse movimento de mercado ficar dependente de outras situações, como abrir espaço através da saída de Bas Dost. Alexandre, a bola está literalmente do lado de Frederico Varandas? Está e não está. Vamos por partes. O Vítor terminou da forma que é todo o arranque deste negócio.
para Slimani vir para voltar ao Sporting, Bas Dost terá de sair. O Sporting, e tal como temos vindo a noticiar, o Sporting está interessado, ou melhor, está aberto a propostas pelo internacional holandês. O valor colocado no mercado pela SAD do Sporting são à volta de 20 milhões. Não é fácil que as equipas cheguem, até porque Bas Dost, apesar dos muitos golos que marcou ao serviço do Sporting, teve uma época menos conseguida, principalmente com algumas lesões que são consideradas na ótica dos médicos, lesões preocupantes, não impeditivas, mas preocupantes de regressarem. Falou-se no interesse do Sevilha para Bas Dost, parece-me que com um preço muito abaixo, falava-se em 8 milhões. A verdade é esta: se o Sporting quiser vender Bas Dost, vai ter que baixar as pretensões, 2, terá de contratar um jogador quase no imediato, e 3, parece-me evidente que Slimani, voltando para o Sporting, seria não só uma forma boa de cobrir a ausência do holandês, mas também uma forma boa de dar aos adeptos um jogador que é unanimemente muito apreciado por tudo aquilo que fez no clube, até sair para a Inglaterra. Voltamos ao Benfica porque há novidades em relação a Jardel. Apesar do interesse de Jorge Jesus, Jardel não quer jogar no Flamengo. O clube do técnico português já terá mesmo iniciado contactos com o Benfica, que estaria disposto a vender o capitão por um valor a rondar os 10 milhões de euros. No entanto, o central de 33 anos prefere continuar na Luz ou esperar por propostas de outros clubes. Alexandre, o Flamengo não seria um projeto aliciante para Jardel nesta fase? Eu acho que seria, sinceramente. Acho que, até porque não será fácil, ainda para mais se Ruben Dias ficar no Benfica, a dupla será, à partida, Ruben Dias e Ferro. Uma dupla com muitos anos pela frente, se assim o Benfica entender e se assim os jogadores entenderem também. Não será fácil para Jardel assumir, ou melhor, reassumir o lugar que tinha até à chegada de Bruno Lage, mais coisa, menos coisa. E o Flamengo, com o Jorge Jesus ao comando, é uma equipa, que lhe dá garantias de conquista de títulos, porque o Flamengo vai lutar por títulos esta época no Brasileirão e também na Libertadores. 2, seria um projeto interessante até em termos de futuro, ou seja, o regresso ao seu país, o regresso a uma cidade como o Rio de Janeiro, ser treinado por um treinador que o conhece muito bem e que pedindo a sua contratação seria para colocá-lo no 11. Ou seja, há aqui uma quantidade elevada de situações positivas que Jardel poderia encontrar no Brasil. Eu entendo, por outro lado, a sua recusa. Jardel entende que ainda não terminou o seu capítulo no Benfica, na Europa, e obviamente que já sabe que se calhar o ordenado que recebe no Benfica não estará ao alcance daquilo que o Flamengo poderia pagar-lhe, apesar do Flamengo ser uma das equipas com o maior poderio financeiro do Brasil nesta altura. Olhamos também para o mercado do Futebol Clube do Porto, que está interessado em Zé Luís, ponta de lança do Spartak Moscovo. Os Dragões vão avançar com uma proposta de 10 milhões de euros. A notícia foi divulgada pelo agente Paulo Teixeira no Twitter, uma informação que o Jornal Record confirmou junto de fonte próxima do processo. Zé Luís, avançado de 28 anos, foi indicado à SAD pelo próprio Sérgio Conceição, que conhece o cabo-verdiano desde os tempos em que orientou o Sporting de Braga em 2012-2013. A resposta do Spartak Moscovo deverá chegar ao Dragão durante esta semana. Dizer que na última temporada Zé Luís marcou 14 golos em 36 jogos. Vítor Pinto, que mais detalhes tens sobre este interesse do Futebol Clube do Porto? Acima de tudo, Sérgio Conceição pretende, numa fase de grande transformação do Porto, com saída de muitos titulares, ter alguns pontos de apoio com jogadores que são da sua absoluta confiança. É o caso de Zé Luís. O Futebol Clube do Porto, para as várias posições que está a trabalhar, não tem só um alvo, tem vários alvos. Há várias situações de mercado que estão provavelmente a ser tratadas em paralelo. Neste caso, o treinador do Futebol Clube do Porto, como já aconteceu de forma menos evidente, menos exposta no passado, adotou uma postura mais proativa. Teve a certeza de que o jogador estava disposto a vir para Portugal e mesmo existindo outras possibilidades em termos de carreira para Zé Luís nesta altura, e veremos se o Spartak Moscovo estará mesmo disposto a libertá-lo, que esse é o ponto crucial desta operação. Zé Luís, já, pelas informações que temos, já terá de alguma forma dado a palavra a Sérgio Conceição
e ainda que a fasquia salarial de eventuais outras propostas possa até ser ligeiramente mais alta, existe interesse de Zé Luís em jogar no Futebol do Porto, em voltar a atuar às ordens de Sérgio Conceição, e é um jogador que encaixa perfeitamente nas ideias que Sérgio Conceição tem para o seu Futebol do Porto na próxima temporada. E vamos até à redação da CMTV, do Correio da Manhã e do Record, porque, Maria Anabel, esta pode ser uma semana decisiva para alguns negócios importantes como João Félix e Bruno Fernandes. Precisamente, André, esta que vai ser uma semana decisiva, pelo menos para esses dois jogadores que citaste. Eu tenho aqui ao meu lado o Filipe Pedras, do jornal Record, que nos vai falar precisamente de João Félix. Filipe, parece-te que o cenário mais provável é mesmo João Félix sair do Benfica? Sim, pelo menos a venda é um dado praticamente adquirido. A saída já é outra coisa, porque o jogador ainda poderá vir a ficar emprestado pelo clube que o comprar. Tudo depende também da opção e da decisão que o próprio jogador tomar. Esse cenário de João Félix poder ficar no Benfica emprestado, parece-te que é um cenário viável nesta altura? Sim, mas dependerá sempre dessa conjugação de fatores, não é? Da decisão que ele tomar e do clube para o qual ele decidir, onde ele decidir continuar a carreira, não necessitar dele no momento e permitir então que ele continue no Benfica na próxima época, ainda por empréstimo. Há 3 clubes que temos noticiado que poderão bater a cláusula de rescisão e que estão interessados em João Félix: Manchester United, Manchester City e também Real Madrid. Parece que será por um destes clubes, ou quem é que estará mais na frente da corrida, digamos assim, para levar o jogador? Para além desses 3 clubes, também já se falou do Liverpool, e há também que ter em conta o Atlético de Madrid, não é? Agora depende também do projeto que o jogador vai escolher para a carreira dele. Terá de pensar, nomeadamente, onde é que terá mais possibilidades de ser titular ou não, ou se, tendo essa hipótese de ficar no Benfica, se ele vai considerar esse período de maturação, digamos assim, no Benfica por mais um ano, e só depois então dar o salto para um clube desse gabarito, não é? Muito bem, ficamos então com as novidades relativamente a este caso de João Félix, esta que deverá ser uma semana decisiva para o jogador do Benfica. Terminou ontem a participação na Liga das Nações, vai agora de férias e deverá naturalmente querer resolver o seu futuro o quanto antes. E vamos também olhar para outros jogadores que também estão em destaque neste mercado de transferências e também no Benfica. Vou aqui falar com o Filipe Ferreira, que nos vai falar sobre Ruben Dias, um jogador que também poderá estar de saída da Luz. Exatamente, hoje na imprensa espanhola davam conta de um possível negócio para o Real Madrid, envolvendo um avançado que está a ser também cobiçado pelo Benfica, Raul de Tomás. Ruben Dias fez uma excelente Liga das Nações, foi inclusive eleito o melhor jogador da final, que Portugal ganhou. E obviamente isso fez aumentar a cobiça pelo jogador, e o Real Madrid está no topo dos interessados, digamos assim, e que o negócio poderá conhecer desenvolvimentos nos próximos dias. E parece que seria um negócio vantajoso para o Benfica, tendo em conta que poderia perder um dos jogadores principais da equipa? Exatamente. A nível desportivo seria mais complicado. O Ruben Dias é um esteio da defesa do Benfica e agora também, obviamente, da Seleção Nacional, mas estamos a falar do Benfica. Qualquer das formas, seria aliciante e seria bom para os cofres da SAD encarnada fazer um encaixe importante, uma vez que a cláusula de rescisão é de 70 milhões de euros, logo com a possibilidade de Raul de Tomás ser incluído neste negócio, o Benfica encaixaria um valor com certeza na ordem dos 50 a 55 milhões de euros, o que seria obviamente muito bom a nível financeiro. Muito bem, ficamos então com esta possibilidade de negócio para Ruben Dias, mas também há Bruno Fernandes, Mário Figueiredo, que poderá deixar o Sporting e poderá até voltar à Itália. É verdade, há o interesse do Inter de Milão, que quer entrar na corrida pelo um jogador, que é um jogador da moda, que saiu muito valorizado da Liga das Nações. O Bruno Fernandes mostrou que é um grande jogador, um jogador nos grandes momentos também, e isso faz com que ele possa efetivamente dar o salto. Há interessados, depois de ter caído o Manchester City,
ao Tottenham, que lidera essa possibilidade de contratação, mas aquilo que se verifica é que agora o Inter de Milão está interessado, tem um trunfo na manga, que é o João Mário. Está a tentar que João Mário entre como moeda de troca para o negócio, para facilitar ou para agilizar este negócio. Frederico Varandas já demonstrou que é intransigente e, portanto, não vai querer vender por menos de 70 milhões. Muito bem, vamos também naturalmente continuar a acompanhar este caso. Bruno Fernandes, que é um dos nomes fortes deste mercado. Sabemos agora que poderá regressar à Itália para voltar ao campeonato italiano e para jogar no Inter de Milão, e há de facto essa possibilidade de João Mário poder também ser incluído no negócio. João Mário, que é um jogador também pretendido por Frederico Varandas, e vou agora dirigir-me para o Sérgio Critinas, diretor adjunto do Jornal Record, para nos falar de Jonas, outro jogador que poderá terminar a ligação ao Benfica e até ao futebol. Sim, é isso mesmo. Tal como nós já noticiámos no dia 1 de maio, o Jonas tinha já dito a colegas de equipa no balneário do Benfica que estava seriamente a ponderar acabar a carreira. É um cenário muito real nesta altura, apesar dele não ter anunciado ainda oficialmente, mas os problemas físicos que tem tido, com constantes lesões nas costas crónicas, fazem com que o Jonas pondere isso, e nesta altura eu creio que é o cenário mais verossímil, é Jonas deixar de jogar futebol. É uma questão de esperar mais alguns dias para isso ser formalmente anunciado. Muito bem, Jonas, que poderá então estar de saída do Benfica, tem de facto problemas crónicos, lesões que o poderão afetar, que o estão a afetar e que poderão ditar então esse final de carreira. Andreia, por aqui vamos continuar a acompanhar todas as movimentações de mercado. Serão também reveladas mais logo no programa Pé e Riste, atualizadas estas notícias sobre o mercado dos 3